Muito boa noite, amáveis e amados amigos e irmãos e ministros presentes de outras nações, de outros países, e também a todos os que estão em outras nações, nesses momentos, ouvindo e vendo esta atividade que está se realizando em Cayey, Porto Rico, na Grande Carpa Catedral, a Igreja, a Grande Carpa Catedral. Que as bênçãos de Cristo, Anjo do Pacto, seja sobre todos vocês e também sobre mim. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos no ciclo divino, onde apareceram os 7 anjos no dia 28 de fevereiro de 1963, uma quinta-feira também, assim que ontem foi o dia de aniversário 50 da aparição destes 7 anjos ao reverendo William Branham. E hoje estamos desfrutando ainda desta bênção. Ontem estava se pondo o fundamento da Grande Carpa Catedral, que já começou em sua construção. Portanto, uma bênção muito grande começou ontem, colocando o fundamento desta construção da Grande Carpa Catedral, que será de bênção não apenas para Porto Rico, mas para muitas nações. Portanto, sempre orando por esse projeto, que vocês que estão em Porto Rico e vocês que estão em outras nações estão realizando, e todos os ministros crentes em Cristo unidos neste grande projeto que já começou a sua construção. Vamos ler em São Mateus capítulo 24. Capítulo 24, versículo de 1 ao 3, e depois também o capítulo 24, versículo 29 ao 31, e diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Porém, Jesus lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do século? E agora, capítulo 24,
versículo 29 em diante diz: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque como nos dias antes do dilúvio estavam comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não entenderam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O nosso tema para essa ocasião é o sinal do Filho do Homem. Podem se sentar, por gentileza. Para poder compreender Para poder compreender esse mistério do sinal do Filho do Homem no céu, temos que saber sempre que Deus vai fazer algo na terra, primeiro o mostra no céu. A Escritura contém inúmeros casos como esse. Por exemplo, no nascimento de Jesus, o céu deu testemunho de que tinha nascido o filho de Davi como Salvador, que é Cristo o Senhor, na cidade de Davi. Um Salvador que é Cristo o Senhor, e até vieram os anjos acompanhados pelo anjo principal, que seguramente era o arcanjo Gabriel, que tinha trazido as boas novas a Zacarias, o sacerdote, que tinha um filho, que teria um filho e seria profeta, seria grande diante de Deus e viria preparando o caminho para o Senhor, como precursor do Messias. Muitos ignoravam esta notícia. Depois também, uns meses depois, como no sexto mês, apareceu a Maria o anjo Gabriel e deu a notícia a ela
que ella iba a tener que ela ia ter un niño um filho y que sería llamado Hijo de Dios, e que seria chamado Filho de Deus, do Altíssimo, e que Deus lhe daria o trono de Davi, seu pai. São Lucas capítulo 1, versos 5 versículo 5 al 38. ao 38. Y luego del verso, mismo capítulo 1, verso E depois do mesmo capítulo 1, do versículo 39 em diante, 39, Maria, luego de recibir esa buena noticia, depois de receber essas boas novas, aos quais creyó, ela creu, porque le preguntó al ángel, porque perguntou ao anjo, como seria feito isso, pois não conheço o varão. Diz a Virgem Maria ao anjo. E o anjo Gabriel diz que o Espírito Santo virá e fará sombra sobre ela concebirá. e conceberá. E o santo ser que vai conceber vai ser chamado o quê? Filho do Altíssimo. E até deu o nome que tinha que pôr nesse menino. Sempre Que Dios que Deus va a hacer algo, vai fazer ou faz algo, todo el mundo lo cree. nem todo mundo crê. E nem todo mundo Parte se coloca Dios está haciendo. da parte disso que Deus está fazendo. El enemigo de Dios, Porque o inimigo de Deus, con todos esos ángeles com caídos todos estes anjos caídos, que él conquistó, engañó, que ele conquistou, enganou, su ejército, que eram seu exército, levantan en contra de se levantam contra o programa divino e o lo atacam. difaman, E o difamam atacan a muerte e o atacam à morte en todos los tiempos. em todos os tempos. Por lo tanto, Portanto, tenemos que comprender temos que compreender no hacer que alguna quando Deus vai fazer alguma coisa, se levantarán personas se levantarão pessoas contra ese programa divino. esse programa divino, También habrá las mas personas também haverá pessoas que que escucharán, escutarão creerán, e crerão, están escritos en el cielo. porque estão escritas no céu, no livro da vida do Cordeiro. Esas son las ovejas que Estas são as ovelhas que o Pai deu a Jesus para que as buscasse e desse vida eterna. y ahora tenemos E agora temos el anuncio desde el cielo o anúncio desde o céu quando desce Gabriel a darle la buena noticia para dar boa notícia al sacerdote Zacarías, ao sacerdote Zacarias a la Virgen María. e depois a Virgem Maria. También cuando nace en Belén de Judea, Também quando nasce em Belém da Judeia, multitud de ángeles que vienen a multidão de anjos que vem com o anjo principal, de seguro fue el mismo, que certamente foi o mesmo Gabriel, vienen cantando, vem cantando dándole el ángel e falando ao a los anjo, pastores aos pastores, que había nacido en Belén de que havia nascido em Belém da Judeia um Salvador que por señal e que, lo encontrarían por sinal, o encontrariam en un pesebre em uma manjedoura envuelto e envolvido en un pañal. em um lençol. Vean cómo las huestes celestiales se mueven, Vejam como as hostes celestiais se movimentam para trabalhar em prol do programa divino, se mueven las mas também se movem as hostes malignas para combater o programa divino. por eso el diablo Por isso o diabo es el adversario, é o adversário, Satanás, Satanás, el enemigo de Dios, o inimigo de Deus, porque él quiso Satanás ser Dios. porque Satanás quis ser Deus, ser igual a Deus. Y ahora encontramos E agora encontramos cuando los pastores, que quando os pastores, quando os magos em sua nação vieron una estrella en el cielo, viram uma estrela no céu, de los astros, eram os observadores dos astros e conheciam Dios que antes de Deus realizar algo na terra, está en el cielo, o mostra que es no céu, porque la primera Biblia. essa é a primeira Bíblia. La segunda Biblia es
A segunda Bíblia la naturaleza, é a natureza, incluyendo también incluindo também la a pirâmide pirámide en Egipto, que está no Egito, principal, a pirâmide principal, la cual el reverendo William Branham le llama o qual o reverendo William Branham chama a pirâmide de Enoque, la pirámide de Enoch, a pirâmide o que Enoch que Enoque construiu. y la tercera Biblia E a terceira Bíblia la tenemos aquí, a temos aqui la Biblia. em letras. A Bíblia, Ambas ambas hablan lo mismo. falam por si mesmas. Cuando Por la isso, Escritura dice quando a Escritura diz que Jacob saldrá una que estrella, de Jacó sairá uma estrela, en el libro de Números, no livro de Números, esa estrella es el Mesías. essa estrela é o Messias. Cuando vamos a la Biblia, Quando vamos à Bíblia escrita, veamos vejamos. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Jesús envió Eu, Jesus, enviei meu anjo los testimonios. para testificar estas coisas às igrejas. Yo soy la raíz de David, Eu sou a raiz de Davi, a resplandecente estrela de la mañana. da manhã. Ahora vean cómo Cristo dice Agora veja como Cristo disse que as estrelas, de la mañana, a estrela resplandecente sentado da manhã representado, la estrella de la mañana, era representado na estrela da manhã, que aún cuando amanece, que todavía se até quando amanhece es ainda se vê. el lucero de la mañana, É a luz estrella de la mañana. brilhante da manhã, ou estrela da manhã, do qual São Pedro também disse, quando sair El lucero de la mañana, o luzeiro da manhã, lucero, que es Cristo. que é Cristo, em nossos corações. El lucero de la mañana es Cristo. La O luzeiro da manhã é Cristo, a coluna de fogo, el ángel del pacto. o anjo do pacto. Pero cuando se manifestó en esta tierra, Mas quando se manifestou nessa terra, era un hombre era um homem llamado Jesús. chamado Jesus. Y cuando lo vemos en la Biblia, E quando vemos na Bíblia, es un profeta. é um profeta, o Messias prometido. Y cuando lo vemos en el E cielo, quando vemos no céu, es la estrella Venus. era a estrela Vênus que representa Él es el ángel del pacto. o anjo do pacto. La columna de fuego que le apareció a Moisés le dijo, A coluna de fogo apareceu a Moisés e disse: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. y ahora era Dios. Agora era Deus nessa coluna de fogo. Y en una ocasión Moisés vio E em uma ocasião Moisés viu al hombre que le hablaba con él. ao homem que falava com ele, Espaldas. viu suas costas. Era el ángel del pacto Era o anjo do pacto, Cristo, en su cuerpo anglicano. em seu corpo angelical. Y ahora si alguien lee bien la E escritura, agora, se alguém ler bem a Escritura, miren lo que dice, siendo que el ángel del pacto veja o que diz: sendo que o anjo do pacto es Cristo, é Cristo, el Espíritu Santo. o Espírito Santo, En Apocalipsis capítulo 7 dice em Apocalipse capítulo 7 que diz un ángel que o anjo vendrá. virá. Capítulo 7, verso 1. Capítulo 7, versículo em diante diz: Depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, Para que no soplase viento para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, ningún árbol, nem sobre nenhuma árvore, soplase. não soprasse guerra. O sea que la guerra Ou seja, que a guerra está aguantada
está detida porque hay un programa divino porque tem um programa divino que llevarse a cabo que tem que se realizar que ocurra. antes que aconteça. Vamos a ver lo que es aquí. Vamos ver o que é aqui? En otro ángel que subía Vamos ver o que diz de aqui. donde nace el sol E vi outro anjo y tenía que el sello subia do nascente do sol e que tinha o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo é o Espírito Santo, é o anjo do pacto. o sea, Ou seja, que tenía que tinha el Espíritu Santo en o él. Espírito Santo nele manifestado. Y clamó a gran voz E clamou com grande voz se había dado el poder de hacer aos daño a la tierra y 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: daño a la não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, 144.000 selados todas las tribus, de todas as tribos e os dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 sellados, 12.000 selados. Da tribo de Ruben, 12.000 selados. de Gad, 12.000 Da tribo de Gades, 12.000 selados. E continue numerando cada tribo mencionando e mencionando, dizendo que son 12.000 que sellados são 12.000 selados cada una, de cada uma dessas tribos. y por consiguiente E, consequentemente, son são 144.000 que suman 144.000, 12.000 que somam 12.000 12. por 12. Ahora podemos ver que ese Agora ángel podemos ver que esse anjo vem com o selo, tiene el sello del Dios vivo, que é o selo do Deus vivo. tiene al ángel del pacto en él. Tem um anjo do pacto nele. Ese mensajero Esse mensageiro viene vem con el Espíritu Santo en el com o Espírito Santo nele manifestado para realizar esa labor. esse trabalho. Viene con la estrella Vem resplandeciente com a resplandecente estrela da manhã. de Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, Em Apocalipse capítulo 2, de verso 26, versículo 26 ao 29 de Apocalipse diz: al que venciere y guardare mis Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder las naciones, sobre as nações, y dará que dará o que? A autoridade sobre las naciones, sobre as nações, y las regirá, e as regerá com vara de ferro, y serán quebrantadas como e serão quebrantadas como vaso también la he recibido de do oleiro, como eu também recebi do meu Pai. como Cristo, Como Cristo, quando subiu ao céu, recebeu todo poder, todo o poder e toda autoridade no céu e na terra, Él dijo, todo poder me está e por isso ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. dado. Capítulo São Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 30. 16 ao 20. y le daré la E estrella dar-lhe-ei de la mañana. a estrela da manhã. O sea que la estrella de la mañana Ou seja, que a estrela da manhã es dada é dada al vencedor. ao vencedor. Y la estrella de la mañana es el ángel del pacto, E a estrela da manhã é o anjo do pacto, o Espírito Santo, Cristo. Cristo. O sea que vendrá Ou seja, que vai vir con Cristo com Cristo en él manifestado, nele la manifestado, manifestación final na manifestação final de Dios por medio de Deus por meio de Cristo en su iglesia, em sua igreja impactará e impactará o povo hebreu também, y serán llamados juntados e será chamado e juntados 12.000 de cada tribo, no total 144.000 como primícias para Deus. el que tiene oído oiga. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Con este mismo espíritu que le habla Com este mesmo Espírito que fala às igrejas, ha venido cada mil veio mensajero cada anjo mensageiro, en el cual se manifestaba no el qual se Espíritu manifestou de esse Espírito de Deus, o Espírito Santo, Dios, a juntar y para cargar chamar e juntar los escogidos os escolhidos, os eleitos de cada era.
el día postrero, E para o último en dia, adición a los escogidos, em acréscimo aos escolhidos, serán llamados juntados que serão chamados e juntados nesse tempo final, para completar a igreja do Senhor Jesus Cristo, van a ser llamados também serão chamados 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. no van a pertenecer Mas esses não vão pertencer à igreja do Senhor Jesus Cristo parte de la iglesia. como parte da igreja. Otro grupo É outro grupo que pasará que passará gran tribulación pela grande tribulação, y el anticristo e o anticristo enviará ejércitos enviará exércitos y hará una grande e fará uma grande matança, los matará. os matará. En Apocalipsis capítulo 6, Em Apocalipse capítulo 6, que murieron os que morreram en el tiempo de Hitler, no tempo de Hitler, Mussolini, Stalin, ese genocidio tan neste grande, genocídio tão grande, en donde 6 millones onde 6 milhões de hebreos, de hebreus, llamados también judíos, também chamados judeus, murieron. morreram. Pues esos son Estes são los que en el capítulo 6 os que no capítulo 6 se encuentran se encontram clamando clamando bajo sob el quinto sello. o quinto selo. Y dice, cuando abrió E el diz: quinto sello, quando abriu o quinto selo, vi bajo el altar vi baixo o altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus por el testimonio, e pelo testemunho que deram. por ser judíos, Por serem judeus, los mataron. os mataram. Los mataron en las Os mataram nas câmeras de gás y llevaron a cabo ese genocidio. e realizaram este genocídio, nos quais foram uns 20 milhões De otras nacionalidades, de outras nacionalidades também, pero entre ellos mas entre eles 6 millones 6 milhões de judeus. el holocausto O holocausto de los judíos o la Shoah. dos judeus, ou Shoah, ou Shoah. Esas personas Essas pessoas están en cierto lugar estão em certo lugar y claman a Dios, e clamam a Deus, no se perdieron, não se perderam, claman a Dios, clamam a Deus. vean cómo claman Vejam como clamam, a gran voz. e clamavam com grande voz, dizendo: ¿Hasta cuándo? Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas nosso sangue Los que moran, dos que habitam sobre a terra? Dios juzgará, Dios vengará Deus julgará, sangre Deus vingará o sangue de su pueblo, do seu povo, de sus escogidos. dos seus escolhidos. Su pueblo escogido como Seu nación, povo escolhido como nação terrenal é Israel. y se les dieron vestiduras blancas, E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo até que se completasse o número de seus conservos sus hermanos e seus irmãos, que habían de ser que haviam de ser mortos como eles foram. bien. Vem outra situação difícil para Israel. 144.000 144.000, 12.000 de cada tribo, escucharán que ouvirão el llamado de Dios o chamado de Deus para Israel, para Israel, serán masacrados serão massacrados, assassinados, como los judíos com os judeus, que fueron asesinados como os judeus que foram assassinados el tiempo de Hitler, no tempo de Mussolini, Hitler, Mussolini e Stalin, hasta la cuarta generación anterior até a quarta geração a la generación anterior à geração que eles estavam vivendo, eran eram señalados como judíos, apontados como judeus, los cuales os quais fueron sentenciados foram sentenciados à morte.
Y en adición a esos 144, E em acréscimo a esses 144 mil, não se sabe quantos milhares ou milhões mais de judeus morrerão por el anticristo pelo anticristo, enviará ejércitos que enviará exércitos das diferentes nações que estarão bajo su mando, bajo su control. sob o seu mando, sob o seu comando, sob o seu controle. Pero Dios vengará Mas Deus vingará la sangre de sus siervos. o sangue dos seus servos. Y eso será la gran tribulación, E isso vai ser a grande el día tribulação, de venganza. o dia de vingança do nosso Deus. Agora, Hemos visto nós vimos que ese ángel que va a llamar que esse anjo 144 que vai chamar 144 mil vem com a estrela da manhã. por consiguiente E, consequentemente, va a resplandecer vai resplandecer para Israel para Israel con el ministerio o ministério de los olivos das duas oliveiras en este tiempo final. nesse tempo final. Y todas esas cosas E todas as coisas son mostradas en el cielo. são mostradas Y ahora no la céu. venida del Mesías, E agora a vinda do Messias, William Branham es el precursor já que o reverendo William Branham é o de precursor la segunda venida de Cristo, da segunda vinda de Cristo, con el espíritu virtud com o de Elías espírito e virtude de Elias operado pelo Espírito Santo, nele, luego el próximo profeta, depois o próximo profeta, ou seja, el profeta enviado o por Dios profeta enviado por Deus para su iglesia y para a el sua pueblo, igreja e para o povo hebreu. en él va a estar el Espíritu Santo, Nele estará o Espírito Santo, a resplandecente estrela de la mañana. da manhã. Pero esa estrella también será vista Mas essa estrela en el occidente, também será vista no de la Ocidente, iglesia del Señor, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque lo que se ve porque por este o primero que se vê por este primeiro, estará por el oeste, o que se vê pelo leste primeiro estará no oeste, que porque está en el oeste, primeiro são os que está no oeste na tarde, terminando el día, y terminando o dia e comenzando el nuevo começando o novo dia. día. Es el mismo sol que É o luego mesmo sale sol que depois sai del este, pelo por leste, el Medio Oriente, pelo Oriente Médio, por todo el este, por todo o leste, incluindo China esos lugares, e todos esses lugares, Rússia, Japão, también todos esos lugares, todos esses lugares y el territorio e o território del Medio Oriente. do Oriente Médio. Vean cómo Cristo se tipifica Vejam en el como Mesías, Cristo se tipifica en el sol, se tipifica no Messias, se tipifica no Sol e se tipifica na estrela da manhã. y ahora E agora, Dios le dijo a Abraham Deus disse a Abraão que su simiente sería como las estrellas del cielo. que a sua semente seria como as estrelas do céu. Portanto, no céu Estarán representados estarão representados los que son todos simientes. os que são sementes de Abraão. El Mesías viene por la línea O de Messias vem pela linhagem de Abraão, Abraham, por eso tuvo que nacer por ser descendente de Abraão, por isso teve que nascer em Belém da Judéia y por consiguiente e, consequentemente, por nascimento físico físico, es judío é judeu y es descendiente e é descendente, que es un como de los filho de Abraão, títulos de hijo, que é um dos títulos de filho que o Messias tem, como también tiene el título como de também hijo, tem o título de filho de Davi. por eso tuvo que nacer Por isso teve que nascer como descendiente como del rey David. descendente do rei Davi. Y ahora E agora estamos viendo estamos vendo el ángel o anjo que viene con el sello del Dios que vivo, vem com o selo do Deus viene vivo, con el que vem Espíritu Santo, com o Espírito Santo, que la vem estrella com a estrela da manhã para Israel.
Israel. para Israel. Por lo tanto, en el cielo Portanto, encontramos la representación no céu encontramos a de lo que representação Dios do que Deus a hacer vai en la fazer tierra, na terra, en medio de su iglesia y no meio da también sua igreja e en também del pueblo hebreo. no meio do povo hebreu. Aparece en el cielo primero Aparece primeiro no céu y lo encontramos en la Biblia también, e também o encontramos na Bíblia, la tercera Biblia, na terceira Bíblia, y luego e depois encontramos materializado no tempo correspondente. Agora, enquanto a coisas que são vistas nos céus, que estão ligadas ao cristianismo e ao judaísmo, vejamos o que o reverendo William Branham disse com respeito a uma nuvem onde os que a formavam ou que formavam a nuvem eram 7 anjos. Esta foi a nuvem que apareceu no dia 28 de fevereiro de 1963, a qual, ao virar assim para a direita, você vê a formação do rosto do Senhor olhando a terra e o resplendor que era emitido frente a esses anjos que estão formando esta nuvem. O reverendo William Branham foi arrebatado aonde eles estavam. E no instante que fotografaram, se o reverendo William Branham estava ali, então, se já tinha descido, porque ali foi levado ali em corpo angelical, corpo espiritual. E se já tinha voltado ao corpo físico e consequentemente à terra, então estavam apenas 7 anjos. E estes 7 anjos aí, se incluirmos o reverendo William Branham, são os 7 anjos das 7 eras da igreja do Senhor Jesus Cristo, que eram os que tinham recebido e tinham a revelação de Deus para cada era, ao qual deram a igreja na etapa ou era que lhes correspondeu viver, e consequentemente são os que representam a todos os crentes de sua era. E o reverendo William Branham subindo onde estavam esses anjos foi o mensageiro da 7ª etapa ou era da igreja, representada na igreja de Laodiceia, na Ásia Menor. Mas tem um anjo que é muito misterioso, do qual ele diz no livro Os Selos, mensagem, ou a série de mensagens que ele pregou, correspondentes a cada selo, incluindo a introdução
dos mensajes anteriores de duas mensagens anteriores que foram dadas ou pregadas no dia 17 de marzo de março, y luego comenzó e depois começou el primer sello, o primeiro selo, lunes, segundo sello martes, tercer segunda, sello miércoles, terça, quarta, quinta, sexta, quarto selo quinta, quinto sello viernes, quinto selo sexta, sexto sello sexto selo sábado sábado y séptimo sello e sétimo selo domingo. domingo. En orden, Em con las ordem, 7 edades. com as 7 eras. Por lo tanto, Portanto, encontramos que ahí, encontramos que aí, en la predicación de los 7 sellos, na pregação dos 7 selos, él estuvo dando a conocer ele esteve dando a conhecer lo que sucedió o que aconteceu a través de la historia de la iglesia. através da história da igreja. Identificó Identificou a la iglesia del Señor a igreja do Senhor, con sus mensajeros también, também com seus mensageiros, reiterando o que tinha ensinado en las 7 edades de la iglesia, nas 7 eras da igreja, y también identificó e também identificou al maligno ao maligno y la obra del maligno en e a obra do contra de la maligno iglesia contra del Señor a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pero ahora viendo Mas agora, vendo lo que él dijo acerca o que ele disse a respeito de estos ángeles desses anjos que le aparecieron, que apareceram, dice que el más sobresaliente de ellos disse que o mais sobressalente deles, e São un Paulo, mensajero muy sobresaliente, foi um mensageiro muito sobressalente. fue el mensajero Foi o a mensageiro los gentiles. para os gentios, Pero vean, mas vejam, hay uno que es el más sobresaliente, tem alguém que é mais sobressalente, o reverendo William Branham, página 469 del libro, página 159 do livro dos selos, en español, en em esta espanhol, versión. Dice, notaron, o mais sobressalente para o reverendo William Branham. notaron que dije que uno de Diz, esos ángeles e notaram que um desses anjos era muito diferente? pareció muy Pareceu-me distinto, muito diferente dos outros. estaba en una constelación, Estava em uma constelação tres a cada com lado, 3 a cada lado e um acima. y el que estaba a mi E o que estava ao meu lado, contando da esquerda hacia la derecha, à direita, ese sería, esse seria o 7º anjo. él era más brillante, Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Disse que tinha o peito assim robusto estaba volando, e estava voando para o Oriente. Disse também que me levantou, me alçou. Se lembram? ahora aquí está. Agora aqui está, era o que tinha o 7º selo. Y el séptimo sello es E o 7º selo é la venida del Señor a vinda do Senhor para su iglesia. para a sua igreja. Es por consiguiente E é, consequentemente, el mensajero o mensageiro más sobresaliente mais de sobressalente la iglesia del Señor. da igreja do Senhor Jesus Cristo. Es el que tiene É o que tem el séptimo sello, o 7º selo, por lo cual, para o qual, así como cada mensajero assim dio su como mensaje cada mensageiro en cada deu sua mensagem en la edad que les tocó em vivir, cada uma era que lhe correspondeu viver, cada um na sua era, el que tiene el séptimo sello, o que tem o 7º selo, el que tiene o que tem ese misterio, esse mistério, ese ángel que era diferente, este anjo que era diferente, é esse anjo que era diferente dos demais, é el que tiene el misterio por lo cual, o que tem o mistério pelo qual, abierto en el capítulo quando 8 de foi aberto no Apocalipsis, capítulo 8 de Apocalipse, houve silêncio no céu. y lo vamos E a conocer o conheceremos en el tiempo asignado por Dios, no tempo designado por Deus, porque ese es el porque que tiene el séptimo este é o que tem o 7º selo, y cuando sea abierto e quando seja aberto o 7º selo,
vamos a ver el misterio Vamos ver o mistério desse anjo, o mistério del séptimo sello. do sétimo selo, Tiene ese ángel que que es más sobresaliente tem esse anjo que é que los demás. diferente dos outros, dos demais. Vamos a ver lo que dice el reverendo William Vamos ver o que o reverendo William Branham disse, hablando en la página 156, na página 156 e 157 do livro de citações, parágrafo 1401, dice: amigos, diz: amigos, esto es el cumplimiento. isso é o cumprimento de Malaquias 4, San Lucas capítulo São Lucas 17, capítulo 5, São João capítulo 15, San Juan capítulo São João capítulo 15. tantas, Ó, Apocalipsis capítulo tantas, 10, Apocalipse capítulo 10, tantas profecias que pueden ser ligadas que podem ser ligadas exatamente a este dia. muchas profecías Ou seja, que tem muitas profecias están ligadas que estão a ligadas este tiempo. a esse tempo. Y también en el libro de San Marcos y en San E Mateo, também no livro de São Marcos e São Mateus, que estas grandes señales onde diz que estes grandes sinais e maravilhas apareceriam no céu e as pessoas os chamam ellos discos voadores. pueden desaparecer con el poder y la rapidez Podem desaparecer com o poder del pensamiento, e rapidez de um pensamento e inteligência. puede moverse dentro Isso pode voltar que dentro, él puede escribir que ele pode escrever e falar, y él puede hacer cualquier e cosa. ele pode fazer qualquer coisa que queira. La gran columna de fuego, A grande coluna de fogo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. cosas E coisas sobre la tierra, vindo sobre a terra, pirámides pirâmides dándose de fumaça se levantando ao ar, lejos arriba, longe, acima, onde não pode haver umidade, nada, nada, 30 millas de alto. 30 milhas de altura. Refere-se a esta foto a essa foto formada por estes 7 anjos. luego Depois, en el párrafo, no parágrafo, ese fue el párrafo 14, esse foi o parágrafo 1401, no parágrafo 1402 diz: tú dijiste como fue en los días de Sodoma, tu dissestes, el mundo estaría como foi nos dias de Sodoma, o mundo estaria naquela condição, pouco antes da destruição do mundo gentil, la dispensación. a dispensação gentia. Aquí estamos, Aqui estamos. aquí estamos. ¿Y cuál es la condición? Dice, sodomitas a fondo. E qual é a condição? Diz, sodomitas a fundo. E então tu disseste que o Filho do Homem, a que sempre se refere Sería revelado en esa hora. como profeta, Cuando habla del Hijo del Hombre, seria revelado nessa hora. Quando fala do Filho do Homem, se refere a um homem, a um profeta enviado por Deus. y ahora vamos a ver E agora vamos ver algo más aquí. algo mais aqui, Página 165, página 165, párrafo 14, parágrafo 14, 7.1, 7.1, un extracto um extrato del mensaje tratando da de mensagem, tratando de fazer a Deus um serviço. dice, Diz, fue predicado isso foi pregado el 27 em 27 de noviembre de novembro de 1965 de 1965, alrededor
de un mes antes de ir ao redor de um mês antes de partir de esta tierra. dessa terra. Veamos, Vejamos, ese no fue Elías. esse não foi Elias, Espíritu de Dios. esse foi o Espírito de Deus sobre Elias. Elias Fue solo un hombre. foi só um homem, Elías fue solo un hombre. Elias foi só um homem. Agora Hemos tivemos tenido los Elías os Elias y abrigos de los Elías e abrigos dos Elias de los e Elías, mantos dos Elias e tudo de los Elías. de Elias, O sea, muchos ou seja, imitadores. muitos imitadores, Pero el Elías, mas o Elias desse dia el Señor Jesucristo. é o Senhor Jesus Cristo. Él ha de venir. Ele há San de vir, Mateo, segundo capítulo 17, São Mateus capítulo 17 y San Lucas, e São Lucas capítulo 17, capítulo 17, que el Hijo del Hombre ha de revelarse que o Filho do Homem há de se revelar entre as pessoas, Dios, não um homem, Deus, ou seja, Deus em um homem, pero vendrá mas por un profeta. virá por um profeta, O sea, que la ou seja, que a manifestação del Hijo del Hombre es la do Filho do Homem é a manifestação de Deus por meio do seu Espírito y a través em de un hombre. e através de um homem. Pero vendrá Mas virá por un profeta. por um profeta. Y él nunca tuvo dos profetas mayores en el mundo. E ele nunca teve dois profetas maiores no mundo ao mesmo tempo. En el reverendo William Branham vimos No reverendo William Branham, una manifestación, vimos uma manifestação una do Filho do Homem, uma manifestação de Cristo, ángel del pacto, o anjo do pacto, en un velo de carne, em um véu de carne chamado William Marion Branham. Eso fue una manifestación Isso foi uma manifestação del Hijo del Hombre, de Filho do Homem, revelándose se revelando Cristo a través de un profeta, através de um profeta, el cual fue o qual el mensajero de la séptima foi o etapa mensageiro da sétima de la etapa iglesia. da igreja. Y vean lo que dice E vejam o que diz en la página 22 y 23. na página 22 e 23, Párrafo 183. parágrafo 183 deste livro de citações, de extratos, Mensajes de mensagens del reverendo William Branham, do reverendo William Branham, predicado pregado en el 1900. em 1958 com o título Ir a la iglesia por la gran A igreja irá pela grande tribulação, ou seja, a igreja vai passar pela grande tribulação. vean como dice. Veja como ele diz: o Filho do Homem agora está sendo revelado desde os céus. Vendrá después Virá depois de um tempo, hermano Branham, irmão Branham. esta hora. É agora. Y yo deseo no E eu hacer desejo não fazer isso tão pessoal Espero nesta que su reunião. espíritu Eu espero que o Espírito dentro de você, que é dado por Deus, leer lo que estoy possa ler o que eu estou falando. el Hijo del Hombre O Filho do Homem ya ha venido de su gloria já veio da sua glória a sí mismo e revelou-se a si mesmo por uns quantos anos passados su iglesia à sua igreja misericordia em sua misericórdia. revelándose Estava se revelando el reverendo através do reverendo William Branham. cuando se habla Quando se fala de la venida del Hijo del Hombre, da vinda do Filho do Homem, del Hijo del Hombre se do está Filho do Homem está se falando de un velo de carne, de um véu de carne, de um profeta, está Dios, onde Deus está el Espíritu Santo, em Espírito Santo, operando el ministerio operando o ministério correspondente a esse tempo. enseñándoles
su gran presencia. ensinando a sua grande presença, fazendo as mesmas coisas Él estuvo aquí. que ele fez quando esteve aqui na terra. Ustedes pueden ver Vocês podem ver en los mensajes de Reverendo William nas Branham, mensagens do reverendo William Branham personas que hayan visto e as pessoas que viram a Reverendo William Branham o reverendo William Branham enquanto esteve na terra, forma en que Dios lo usaba, a maneira que Deus usava, lo que hacía Jesucristo, o que Jesus Cristo predicaba fazia, que pregava, y luego sanaba a los enfermos. depois curava os doentes Grandes milagros ocurrían. e ocorriam grandes milagres. Isso mesmo nós vimos Misterio sob o ministério Espíritu Santo en el do Espírito Santo no reverendo William Branham. haciendo las mismas cosas, Fazendo de su presencia, as mesmas coisas, ensinando a sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve na terra, revelando-se a si mesmo, como ele fez a Abraão antes da destruição, de Sodoma e Gomorra. se reveló Se revelou também a Abraão y comió con e Abraham, comeu com Abraão, almoçou com Abraão. Elohim, Elohim, el mismo Dios, o mesmo Deus, en un cuerpo em um corpo físico físico, y también e também los ángeles, dois anjos, el arcángel que são o arcanjo Miguel e o arcanjo Gabriel, estaban allí, eran tres e estavam ali. Eram três personagens de outra dimensão. eran visitantes, Eram visitantes, los cuales visitaban a os quais visitavam Abraão Abraham, lo que llaman e eram o que chamam platillos voladores, discos voadores, pero que son ángeles que mas vienen são anjos que vêm aí para um propósito. para um propósito. E quando estes arcanjos Gabriel e Miguel aparecem, algo grande vai acontecer. No capítulo 12 de Daniel diz que naquele tempo vai se levantar Miguel, o grande príncipe que está pelos filhos do povo de Daniel. Será tiempo de angustia, Então será tempo de angústia, o qual nunca houve. Então é o tempo para a grande tribulação, tiempo para que é o tempo para a angústia de Jacó la angustia e para a angústia de toda y la humanidad. a humanidade. Y estas cosas E estas coisas van a suceder, vão acontecer, son duras são duras, oírlas, ouvi-las, pero más dura será mas vai ser mais dura, viento. mais duro o cumprimento delas. Por tanto, todos Portanto, debemos estar temos todos que estar bem agarrado de Cristo, comendo, cenando con Cristo jantando com Cristo, en este tiempo final. nesse tempo final, El pan de vida o eterna, pão de vida la eterna, palabra. a palavra. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Eis que estou à porta e bato. Mi voz y abre la Se alguém ouvir a minha voz con él. e abrir a porta, cearei com ele e ele comigo. Esa es Essa la promesa divina. é a promessa divina. Y ahora, Él ha venido ahora en E misericordia. ele veio agora em misericórdia, revelando a si mesmo à igreja. En misericordia estaba Em misericórdia estava se revelando através do reverendo William Branham, a igreja Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. En misericordia. Tudo em misericórdia. Por eso Por isso, hubo la oportunidad houve a oportunidade de llamamientos para de chamamentos para receber a Cristo como Salvador. como Salvador. Dice, se han reído, Diz, riram, escarnecido, escarneceram, o sea, todos los que ou seja, hablaron todos os que falaram contra de Reverendo William Branham, do reverendo William Branham, de su ministerio, las cosas que do seu ministério, das coisas que fazia, estaban escarneciendo estavam escarnecendo y mofándose, riéndose e zombando, rindo de Cristo, de Cristo, que estaba manifestándose que estava se manifestando de Reverendo William através do reverendo William Branham. Simples assim. porque
Así como Dios estuvo en Jesucristo, Porque assim como Deus esteve em Jesus Cristo, em toda a sua plenitude se revelando, en el cual colocó su poder, no qual colocou o seu poder, luego depois Cristo Cristo, en su iglesia em sua igreja, desde esteve desde o dia de Pentecostes, manifestando-se, revelando-se à sua igreja en misericordia, em misericórdia na dispensação gracia que es da graça, una dispensación de que é a dispensação de misericórdia, ofrece onde se oferece, ou seja, se dá a oportunidade às pessoas, conocer dando a conhecer que há oportunidad oportunidade de salvación de salvação y vida eterna. e vida eterna. Por isso Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz Conozco y yo les doy vida eterna. e eu conheço-as e elas me seguem e dou-lhes Mi Padre, a vida eterna e nunca hão de perecer nadie les puede e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da minha mão, da mão de meu Pai. São João capítulo 10, versículo 27 ao 30. mismo Cristo E agora o mesmo Cristo en Espíritu Santo em Espírito Santo estaba en su iglesia esteve em sua igreja dándose. manifestando-se, pois ele disse: He aquí yo estoy con eis que estou convosco todos los días. todos os dias até a consumação do século. São Mateus capítulo 28, 20. versículo 20. Y ahora sigue diciendo la siguiente E agora vez continua dizendo: na próxima vez revela a sí mismo, que ele revele-se a si mesmo, tenemos ahí la promesa temos aí a va promessa a revelar. que ele vai se revelar novamente. Se reveló en la séptima edad a Se revelou na sétima era através do reverendo William Branham, mas agora vem a revelarse nuevamente se revelar novamente final. nesse tempo final a sua igreja. Portanto, Otra etapa, tem que surgir outra etapa mais acima. esa es la edad Essa é a era de ouro de la iglesia da igreja, mencionada por el reverendo mencionada pelo reverendo William Branham como de la piedra angular. a era de pedra angular, a era Y para de e para de la iglesia, a adoção da igreja e para a adoção de cada crente como indivíduo, lo cual es la o redención qual del cuerpo, é a redenção do corpo creyentes, para os crentes em Cristo, para los que murieron, para os que morreram serem ressuscitados em corpos eternos colocados e colocados cuerpos eternos, em corpos eternos em sua igreja, junto que estarán vivos, com os que estarão vivos e serão transformados, e a igreja estará completa. por eso es tan importante Por isso é tão importante la edad a era de la piedra angular, da pedra angular, la edad de oro de la iglesia, a era de ouro da igreja, porque es la etapa porque é a etapa Cristo, onde Cristo, el ángel del o anjo do pacto, y el Espíritu Santo o Espírito Santo, se está revelando como hijo del hombre estará se revelando como Filho do Homem y por consiguiente e, consequentemente, será será como fue en el reverendo William como foi no reverendo William Branham, pero ya no será mas já não será del reverendo através do reverendo William Branham. la siguiente vez que él se A revela próxima vez que ele se revele, no, revele-se a si mesmo, será em juízo al mundo, ao mundo naciones que se olvidaron de Dios, e as nações que se esqueceram de Deus e pecaram em sua maneira de graça, seu dia de graça. por lo tanto Portanto, tenemos que estar temos que estar de las promesas de Dios atento às promessas de Deus para o nosso tempo, para que no se nos escape para que não nos escape el cumplimiento o cumprimento de lo que él ha prometido, do que ele prometeu, como se le escapó como a la escapou gente às pessoas la venida de Juan el a Bautista vinda de João Batista como precursor y la venida de Jesús. e a vinda de Jesus como Messias. Estaba profetizado que sería Estava profetizado que seria assim, que estariam cegos, así, no lo verían excepto algunas personas. exceto algumas pessoas. Está profetizado E também está profetizado que la edad que a era
de Laodicea, de Laodiceia, representada en la iglesia de representada na igreja de Laodiceia, na Ásia Menor, estará ciega. estará cega. Por tanto, su venida, Portanto, a sua la vinda, del Señor, a vinda do Senhor, cegará cegará a unos, a uns, pero le abrirá los mas ojos. vai abrir os olhos de outras pessoas. Este es un milagro más grande Esse é o maior abrir los milagre ojos, literalmente. que abrir literalmente os olhos de um cego. Por eso siempre dicen Por Apocalipsis, isso, sempre dizem Apocalipse no final da mensagem de cada era: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. es el Espíritu Santo Esse é o Espírito Santo falando através do mensageiro em cada era, lo que tienen que oír o que tem y creer. que ouvir e crer em cada era. Así también será Assim também la será edad de la piedra angular. para a era de pedra angular, Y el Espíritu Santo e o Espírito Santo nuevamente novamente estará hablando estará a falando su iglesia, à sua igreja, abriendo el misterio del abrindo o séptimo mistério do sétimo sello, selo, misterio de la segunda o venida de mistério da segunda vinda de Cristo, Cristo, por el cual o mistério pelo qual houve silêncio no céu, como que por meia hora, o mistério do qual Cristo disse los ángeles en el cielo. que nem os anjos do céu conheciam. Por eso en Apocalipsis Por capítulo isso, em 8, Apocalipse capítulo 8, quando foi aberto este sétimo selo, houve silêncio no céu, como que por meia hora. los ángeles Os anjos no conocían não conheciam lo que era ese misterio o que era esse de la mistério segunda venida de Cristo. da segunda vinda de Cristo. E quando foi aberto no céu, então conheceram. Les fue prohibido Mas foi proibido hablar, eles falarem, dar a conocer dar a conhecer esse un mistério. silencio en el cielo, Houve silêncio no céu, todo mundo callado. calado. Y cuando se hubo silencio en el E cielo, quando houve silêncio no céu, ni adoración, nem adoração, nem cânticos, nada. nada. Silencio, Silêncio, como por media hora, como que por meia hora, para que el enemigo no supiera para que o inimigo não conociera soubesse, ese misterio. não conhecesse esse mistério. Porque si lo conoce, Porque se conhecem, si lo conociera, haría, se conhecesse, faria muito se dano. evitaría Ou seja, lo que será imitaria o que será a segunda vinda de Cristo. Ya ustedes han visto Vocês já viram que antes de venir el que Señor, antes 2000 años atrás, do Senhor vinha 2000 anos atrás, teve imitadores. el enemigo O inimigo usó imitadores, usou imitadores, Judas, Teudas e Judas, os quais vinieron antes vieram antes de Jesus y creyeron e creram, mucha gente que e muitas pessoas creram en su tiempo era el Mesías, que eles murieron, eram o Messias, morreram se acabó todo. e tudo se acabou. Así pensaron Assim pensaram que era Jesús, que era que uno, era Jesus, era um como Teudas e Judas, pero era el verdadero Mesías. mas o verdadeiro Messias Puede haber una imitación não pode ter si no hay um algo convite, uma imitação, se não tem algo original. Si alguien dice Porque se alguém diz que tal cosa es una imitación, que tal coisa é uma imitação, tiene que haber un original. tem que ter um original. Y Cristo E Cristo advirtió advertiu que iban a surgir muchos falsos que profetas, surgirão muitos falsos profetas e falsos cristos, falsos, ou seja, falsos ungidos, diciendo dizendo que ellos son que eles são ungidos em Cristo tratar de engañar para tratar de enganar, se possível fosse, aos escolhidos, mas os escolhidos no serán engañados, não vão ser enganados. van a conocer Eles vão conhecer la verdad. a verdade, eles vão conhecer El séptimo sello, o sétimo selo, ellos van a conocer el misterio eles vão conhecer o mistério del ángel, do anjo, que era diferente, que era diferente dos demais, que estaba que estava en esta constelación, nessa constelação de anjos. y ese es el que traerá E esse é o que trará esa revelación essa revelação, y alrededor e em torno de la manifestación da manifestação de Deus por medio de él, em espírito por meio dele, conoceremos el conheceremos o mistério del séptimo sello, do sétimo selo, el misterio o mistério
de la venida da vinda del Hijo del Hombre do Filho do Homem para este tiempo final. para esse tempo final. De todos los ángeles De todos os anjos, incluindo o reverendo William Branham, que estaban que estavam en esta constelación de nessa ángeles, constelação de anjos, todos todos esos ángeles en sus cuerpos esses anjos em seus corpos angelicais ya se habían manifestado já tinham se manifestados de carne humana, em um véu de carne humana e restavam los mensajeros dos mensageiros de las 7 edades de la iglesia, das 7 eras da igreja. Por isso o reverendo William Branham teve que ser subido que ser subido a essa constelação e foi elevado, ángel que era diferente. levado pelo anjo que era diferente dos demais. Ese fue el que lo subió. Esse foi o que o subiu. Para ese tiempo E para esse tempo, todavía la manifestación de ese ángel que era diferente de los demás a manifestação deste anjo que era diferente dos demais, que tem o 7º selo, ainda se había não tinha llevado a cabo se realizado en carne humana em carne humana en medio de la iglesia no meio del Señor da Igreja do Senhor Jesus Cristo, como el cumplimiento como cumprimento correspondente al tiempo ao tempo para la edad para a era de la piedra angular. e era de pedra angular. Ese es el ángel que está ligado a la edad de Esse é o anjo que está ligado à era da pedra angular. Yo creo que más claro E agora eu acredito que mais claro não pode se falar no hay para que o inimigo não faça imitações. Mas quando se abre el misterio del séptimo se abrir o mistério do 7º selo, sello para ser transformados vai dar fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. y eso corresponde a la tercera E isso corresponde à terceira etapa. dice O reverendo William Branham disse que la tercera etapa será a terceira etapa será em uma grande carpa catedral. E aí está la visión que está a visão que ele teve, en donde el ángel le dijo onde o anjo lhe disse: eso será a terceira etapa. ahí será Aí será donde onde será revelado el misterio será revelado o mistério del séptimo sello, do 7º selo, revelado el misterio será del revelado o mistério desse anjo que tinha o 7º selo, todas las cosas e correspondientes todas as coisas correspondentes que os 7 trovões falaram Apocalipsis em Apocalipse capítulo 10, prohibido escribir, e onde foi proibido escrever, pero eso foi proibido João escrever. Tudo isso vai ser aberto nesse tempo, bajo el mensaje sob a mensagem correspondiente a la edad correspondente à era de pedra angular. de Abraham, O reverendo William Branham nos nos disse dice en diferentes lugares, em diferentes lugares, sobre todo en el libro de los sellos, e sobretudo no livro dos selos, que cuando Dios se promete algo grande, que quando Deus promete algo grande, o seu cumprimento é em forma simples. y dice que así será E diz que assim el séptimo sello. será o cumprimento do 7º selo, mas será como João Batista Y como Jesús, e como Jesus. así va a ser Assim vai ser el séptimo sello. o 7º selo. Fue sencillo allá, Foi simples y lá sencillo e será en este simples tiempo final. nesse tempo final. En los días de Jesús Nos dias de Jesus, se estaba viviendo en la edad estava-se vivendo na era de pedra angular, que é a era de ir para a vinda do Senhor, la venida a vinda del Hijo del Hombre do Filho do Homem, en la forma correspondiente na forma correspondente à manifestação del Hijo del Hombre. do Filho do Homem. En el cielo No céu, hemos visto vimos esas estrellas de cada edad, estas estrelas de cada era, los 7 mensajeros os 7 mensageiros das 7 eras, y un mensajero e um mensageiro anjo diferente a los demás, diferente dos demais, más sobresaliente, que era o mais sobressalente, levantó o que levantou el reverendo o reverendo William Branham. Eso nos habla Isso nos de un fala rapto. de um rapto.
en el cual él fue no qual ele foi levantado para estar levantado para estar con esos ángeles com estes que anjos aparecían, y después predicó que apareceu e depois pregou los 7 sellos os 7 selos, allá en Jeffersonville. lá em Jeffersonville, Indiana. Así es que Assim aqui, ya conociendo já conhecendo sobre estos misterios, sobre esses que el mistérios cielo muestra e que Deus no céu lo que luego va a ser la mostra o que depois vai fazer na terra, tierra, esos ángeles esses anjos en y para em e ya la para tercera etapa já a terceira van a etapa venir, vai vir, que son los ángeles de las 7 pois são os anjos das 7 eras da igreja, el que era diferente a los demás. mais o que era diferente dos La demais, obligación que por obrigação será el que le corresponde será o que corresponde de la piedra à angular. era de pedra angular. Ahí será Aí esa será manifestación essa manifestação por cual algo grande pelo qual algo grande está se preparando, y en cumplimiento de la gran e no cumprimento misión de la gran da visão catedral da grande capa catedral se van a abrir los misterios vão se abrir os mistérios contidos en los 7 truenos nos de 7 Apocalipsis, trovões de que dará Apocalipse, la fe, que dá a fé aos crentes em Cristo para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas del Cordero. do Cordeiro. Recuerden que siempre el cuerpo Lembrem físico que o corpo físico que Dios ha usado que Deus tem usado desde el Génesis desde o Gênesis hasta el Apocalipsis até o Apocalipse es un velo de carne sempre é um véu de carne en el cual no qual Dios Deus se manifiesta. se manifesta. Un hombre Um homem de esta tierra, dessa terra, el que entra o que entra en él es Cristo nele é Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, para hablar a su iglesia, para falar à sua igreja para conocer lo e que dar a conhecer necesitan. o que necessita para a sua era. Por lo tanto, el grande Portanto, es Cristo. o grande é Cristo, o anjo do pacto, Pero su cumplimiento es mas o seu cumprimento é em simplicidade, a través de un instrumento através de um instrumento sencillo siempre, sempre simples, como han sido como foi los profetas, os profetas, mensajeros os mensageiros del Señor, do Senhor de las diferentes durante etapas as diferentes o edades. etapas ou eras. Cuando se abra el séptimo sello, Quando se abra o 7º selo, vamos a saber vamos saber si en ese momento se nesse momento el séptimo sello, é o que si ya começa o tiene 7º selo ou se já tem história. como cuando Cristo fue bautizado Como por quando Juan, Cristo foi batizado por João, o Batista, ahí comenzó, luego de los 40 días de ayuno, comenzó el ministerio aí começou, depois de 40 dias de jejum, começou o ministério de Jesus, como o Messias, como ungido, como uma coluna de fogo. pero Mas tenía una historia tinha uma história de 29 años de y medio, 29 anos e meio, casi 30 años, em torno quase 30 anos. Diz que foi como aos 30 anos fue bautizado, que foi batizado, o sea, 29 años y medio, ou seja, 29 anos e meio de história, conocemos a qual conhecemos a través de la escritura, através da Escritura, la visitación de la a Virgen visitação do anjo Gabriel a Maria, María, el nacimiento, o nascimento, la concepción, a concepção e o nascimento de Jesus, sus años de niño, y seus de anos de jovencito. criança e de jovenzinho. Dice que crecía en Diz que estatura crescia em estatura y en sabiduría, e em sabedoria e conhecimento. conocimiento de Dios. Conhecimento de Deus. Y hay un tiempo, E tem um tempo, desde los 12 años en adelante, desde os 12 anos em diante, que no tenemos que não temos informação clara de ese tiempo. desse tempo.
Pero no se preocupen. Mas não se preocupem, Más importante es o saber mais que importante é saber es el Mesías que Jesus é o Messias e que morreu por nós na cruz do Calvário e que com seu sangue nos limpou de todo o pecado, recibido como porque o recebemos como nosso único e suficiente Salvador. ahora la esperanza Agora, a esperança de la iglesia da igreja, para no pasar por la gran tribulación para não passar pela grande tribulação e ir à ceia das bodas do Cordeiro, y siendo transformado e primeramente sendo primeiramente transformado, está está en la segunda, na segunda vinda de Cristo. porque nuestra ciudadanía Porque a nossa cidadania, dice San Pablo, porque vuestra São Paulo disse, porque a vossa cidadania está nos céus, esperamos al Salvador, al de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para que sea semejante para ser conforme a su cuerpo. ao seu corpo. Por tanto, para la transformación Portanto, para transformação y rapto e rapto, precisamos a vinda do Senhor. Sin su venida no habrá Sem sua vinda, transformación, não haverá transformação e nem rapto. mas nuestra ciudadanía está en los cielos, Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo humillación nuestra, de nossa humilhação para ser conforme ao corpo, de la gloria suya, por el poder ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si mesmo todas as coisas. Esse é o poder que ele vai usar para a nossa transformação. Por isso, Por isso, el profeta Elías o profeta Elias fue llevado en un carro de fuego. foi levado em um carro de fogo, um disco voador. Enoque, A Enoc se lo llevó Dios Enoque Deus o levou também, y no vio muerte. e não viu Elías morte. se lo llevó Dios y no vio muerte. Elias, Deus o levou e não viu a morte. Cristo morreu, ressuscitou e foi levado ao céu Y se sentó e se sentou en el trono de Dios. no trono de Deus. Y viene pronto E vem em breve la transformación a transformação y arrebatamiento al cielo e o arrebatamento ao céu dos crentes em Cristo para estar en la cena. para estarem na ceia das bodas do Cordeiro. Y eso es E isso é la venida del a Señor vinda do Senhor a su iglesia à sua igreja, para darnos un cuerpo para nos dar um corpo inmortal, imortal, incorruptible, incorruptível glorificado, e glorificado como o seu corpo glorificado. glorificado. Y el deseo E o desejo que tanto hemos tenido que tanto tivemos de ver a Jesús de personalmente ver a Jesus Cristo pessoalmente una realidad, vai ser uma realidade quando estejamos transformados. O veremos em seu corpo glorificado. pero mientras llegue Mas ese tiempo, enquanto chega esse tempo, lo hemos estado viendo en un cuerpo temos estado vendo em um corpo humano de cada mensageiro, em cada era, se manifestando e falando ao seu povo, à sua igreja. y los que escucharon el E os mensaje que ouviram a mensagem de su edad, da sua era, vino por Cristo, que veio por Cristo, Santo, el mensajero de cada edad, o Espírito Santo, mensageiro de cada era, estava ouvindo voz a voz do Espírito Santo, de Cristo en Espíritu Santo, a voz de Cristo em Espírito Santo no meio en medio da sua igreja, no meio de los 7 candeleros, dos 7 candeeiros, los cuales representan os quais representam cada edad de la iglesia. cada era da igreja. La señal del Hijo del O Hombre. sinal do Filho do Homem no céu. Hemos visto Nós vimos esta señal. este sinal, Y si hay alguna otra señal que tiene e que se ser tem vista, algum outro sinal para ser visto, nós também veremos. y lo más importante es E o mais importante que cuando se ven las señales é en que el cielo, quando se vê os sinais nos céus, depois na terra tem que procurar o que este sinal representa, lo que representa para o la que iglesia, representa para a y lo que igreja representa e o que para representa la familia humana. para a família humana.
la señal del Hijo del O Hombre sinal do Filho do Homem es é importante importante conocerla, conhecer, estar al tanto estar atento de estas y las demás señales desses e dos demais sinais prometidas que para ser estão vistas prometidos para serem vistos no céu, está el cielo espiritual, esta ceia espiritual, en donde onde también está el templo espiritual também está o templo espiritual, que é a igreja, y en donde e onde todos los creyentes en Cristo os crentes em Cristo são estrelas, representados em estrelas, y los mensajeros e os mensageiros, más grandes, estrelas maiores, los cuales os en quais el cielo no céu también han sido também têm sido representados. la señal O sinal del Hijo del Hombre. do Filho do Homem. Que la bendición de Cristo, Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, seja sobre cada um de vocês llena del e conocimiento nos encha do de conhecimento su programa do seu programa correspondiente correspondente a este tiempo. a esse tempo. Y en la venida del Hijo del Hombre en E el a vinda do Filho do Homem no último dia, lo podamos ver, podemos ver, reconocer reconhecer en su manifestación. em sua manifestação final, Él va a estar en el cumplimiento ele estará no de la cumprimento gran carpa catedral. da grande carpa catedral. Y los otros mensajeros que aparecieron E os outros mensageiros que apareceram nessas eras y aparecieron apareceram esa nube nesta nuvem de anjos, van a estar también. também estarão. Y ya uno E dijo que iba a estar, que fue el reverendo William Branham. um disse que estaria, que foi o reverendo William Branham. O anjo disse a ele: te encontrarei ali. Cuando le habló, Quando ele falou, mostró la visión de la mostrou a visão da carpa catedral un cuartito e mostrou um pequeno quartinho. y el ángel le dijo, E o anjo disse a ele, llevó a ese lugar o pequeño. levou a esse lugar pequeno, Hombre allí, e ele viu um nome ali, y el ángel le dijo, ¿recuerdas el e nombre ele disse: tu te lembras o nome del cual, do qual, el cual quería recordar o cuando qual tuviste queria recordar quando tu estivestes ali? Lo más probable fue O mais provável foi el nuevo del Señor, o nome novo do Senhor, porque le fue prohibido porque foi proibido hablar de eso. falar disso. Así que Assim que va a ser muy importante vai ser el importante cumplimiento de la visión de la carpa, o cumprimento da visão da carpa e, sobretudo, estará o que estará en el cuartito pequeño no quartinho pequeno lo que estará sucediendo e o que estará en ese acontecendo cuarto pequeño. nesse quartinho pequeno. Fue dicho que la columna Já foi dito que a coluna de fogo, esse anjo do pacto, Cristo, en Espíritu Santo em Espírito Santo, estará ali. el ángel E o anjo lleva al reverendo William Branham, que acompanhou o reverendo William Branham disse que ele estará ali, assim que já temos firmados confirmados reverendo William Branham ao reverendo William Branham, al ángel ao anjo acompañado al reverendo William Branham que acompanhou o reverendo William Branham y la columna de fuego. e a coluna de fogo, que é Cristo. Así que Assim que ya hay tres já tem 3 personas importantes pessoas importantes, de los cuales ya sabemos dos quais já sabemos en cumplimiento de la visión de la carpa, que estará no cumprimento da visão da carpa e, sobretudo, cuartito em um quartinho especial, muito especial, el cual viene a ser o qual la cámara, vem a ser a câmara, el lugar secreto o lugar secreto del cual Cristo dice, do qual Cristo disse: quando ores, entra na tua câmara, en la cámara secreta, na câmara secreta, tu cámara, em tua câmara, en cantares, o em proverbios, cantares ou provérbios, sería la cámara del rey, seria a câmara do rei, el aposento del o rey, aposento do rei. y E ora, Padre ora ao teu Pai celestial celestial, que está en el cielo, que está nos céus, el cual te ve, o qual te vê y él te e te recompensará. ouve, e ele te recompensará em público. Así que algo Assim é ya que está mostrando algo já está mostrando aí o anjo ao reverendo William Branham de cómo van a ser las de cosas allí. como vai acontecer as coisas ali. Vas a ver E ninguém vai y saber, ver lo que está pasando, nem ver o que está acontecendo, apenas el resultado, la Este- recompensa pública que está que va a recompensa pública que vai ser manifestada por Deus.
porque ni siquiera los que porque nem sequer os que entraram nesse lugar e saíram, vienen recibiendo la bendición, que vêm recebendo a bênção, ou que vieram buscar sua ni cura, siquiera ellos sabían nem sequer eles sabiam cómo sucedió. como aconteceu. Así es que Assim é que algo grande se está preparando. algo grande está se preparando da parte de Deus, o qual já está prometido. La parte más É a importante, parte mais importante do programa divino, lo que corona o que coroa la iglesia a igreja del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Ha sido para mí una bendición Para mim tem sido uma bênção grande ter estado com vocês nesta vigília, meia vigília. No llega todavía a media vigilia, Creio que nem chega a meia vigília ainda, tendría que ser a las porque 12 teria que ser até a meia-noite, mas até aqui. y continuamos E continuamos domingo en la mañana, no domingo pela manhã Dios mediante. com a ajuda de Deus. La señal del, O sinal del hombre, do Filho do Homem. que la bendición de Que as Cristo bênçãos de Cristo, anjo do pacto, seja com todos vocês e conmigo también, comigo também, en el nombre. no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Continuem passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deixo com vocês ao reverendo José Benjamin Pérez para concluir.